muitas vezes, os acidentes poderiam ter sido evitados pelo motorista que toma precauções e prudência no volante. O que seria imprudência? Sabe? O que seria negligência? Não cumprir a norma, né? É quase a mesma coisa que imprudência, né? E a imperícia? Falta de treino. Lembra que eu falei para vocês que as 20 aulas são suficientes para vocês passarem no exame. Não te deixa apto para pegar uma rodovia, né? Pegar um trânsito mais intenso, mais treino. No treinar, você vai estar praticando a imperícia. A prática ela já é perfeição. Prática. Não tem para onde correr. Os elementos básicos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. No conhecimento, vocês estão lançando mão aí, né? Previsão, ele já vai entrar um pouco de reforminha no caráter, né? Não tem maneira de deixar tudo assim fora, vai ter que começar, né? Decisão e habilidade também depende de treinamento. Pode? Se você não se dispõe a treinar, você não vai. Alguém pode ler atenção? Alguém entender? Atenção, nenhuma forma de transporte exige mais atenção do condutor do que o transporte rodoviário, isto é, de veículos automotores. O maquinista de trem conta com seus auxiliares, um avião comercial com controles duplos, sendo para o copiloto. Além disso, o piloto recebe ajuda de complexas instalações internas. O comandante do navio, por sua vez, é auxiliado por uma tripulação experiente e instrumentos de navegação. Já o condutor de um veículo automotor, sem essas facilidades, tem que se manter alerta durante cada segundo ao volante, consciente de que está sempre sob risco de acidentes, mesmo causados por terceiros. A atenção deve ser direcionada a todos os elementos do comando, condições, sinalização, tempo e outros, e também as condições físicas e mentais do próprio. Deve-se atentar ainda aos cuidados com a manutenção do veículo. O condutor deve conservar o seu veículo em ótimas condições de uso. Para isso, deve conhecer os equipamentos que compõem o veículo e ter noções básicas de mecânica. Assim, pode conservar o veículo e fazer manutenção preventiva. Estudamos o sistema de suspensão composto por molas, amortecedores e braço da suspensão. Esse sistema tem como função absorver os impactos e choques das rodas que podem acontecer devido às irregularidades do asfalto e do piso. Assim, permite mais conforto e segurança aos passageiros. Também vimos que o sistema de freios é um componente essencial para que o condutor transite na via com segurança, pois são responsáveis por diminuir ou parar a movimentação do veículo. Lembre-se que o baixo nível do fluido de freios ou bolhas de ar na tubulação diminuem a eficiência dos freios, por isso é importante fazer a revisão periódica. O freio ABS, sigla em inglês que significa Sistema Antibloqueio de Freios, é muito eficiente e, a partir de 2014, obrigatório em todos os veículos. Ele possui um sensor em cada roda que controla o fluido de freio, tornando assim mais segura a frenagem, pois evita que as rodas travem quando o freio é acionado, independentemente das condições da via, mantendo a dirigibilidade do veículo. Já o freio de mão possui a função de atuar nas rodas traseiras do veículo e deve ser acionado somente para imobilizá-lo. O sistema de alimentação é responsável por enviar o combustível ao motor. Ele é composto por tanque, bomba, filtro de combustível, filtro de ar e carburador ou injeção eletrônica. Agora você sabe que quando o motor começa a falhar,
ou engasgar pode ser um sinal de que os bicos injetores estão entupidos ou sujos e precisam passar por limpeza. Por isso, realize a troca periódica do filtro de combustível, que é responsável por reter as impurezas do combustível, mantendo a alta performance do veículo. Você viu também que o motor converte a energia química em trabalho mecânico para movimentar o veículo. Vimos dois tipos de motor de combustão interna: o de ciclos de 4 tempos, também chamados de ciclo de Otto, e o de 2 tempos. Os motores possuem partes fixas e móveis. As principais partes do motor são bloco, cabeçote, virabrequim e cárter. Nos motores de 4 tempos, os ciclos se repetem e são divididos em admissão, com a válvula de admissão aberta, e a de escape fechada. A mistura de vapor de combustível e ar entra no cilindro. Compressão. As duas válvulas são fechadas e a mistura é comprimida pelo movimento de baixo para cima do pistão. Combustão e expansão. Uma faísca produzida pela vela de ignição explode e expande os gases, empurrando o pistão para baixo. Esse movimento é transmitido às rodas. Escape. Com a válvula de escape aberta, ocorre a exaustão dos gases. O sistema de lubrificação reduz o atrito entre as peças e leva o óleo para refrigerar o motor durante o seu funcionamento. O sistema de arrefecimento ou refrigeração evita o superaquecimento do motor. É composto por radiador, reservatório ou depósito, mangueiras, bomba d'água, válvula termostática, ventoinha e cebolinha. Lembre-se que a bomba d'água faz circular o líquido de arrefecimento. Fique atento em caso de superaquecimento. Siga as seguintes orientações. Desligue o veículo para não danificar o motor. Não abra a tampa do radiador, pois há o risco de queimaduras devido ao vapor da água. Sobre o sistema de escapamento, você viu que o maior responsável pela diminuição dos ruídos é o tubo silencioso. E que para a prevenção e manutenção de seu veículo é importante ficar atento à quilometragem, realizando a troca de óleo e filtro de ar recomendadas para melhorar o desempenho do motor. Estudamos o sistema de transmissão, que comunica a força mecânica, mais conhecida como tração, para as rodas. O sistema de transmissão é composto por 5 peças. A embreagem inicia a transmissão, ligando a força motriz, e é usada na mudança de marchas. O diferencial divide a força entre os semi-eixos com o eixo cardan. O semi-eixo une o diferencial à roda para transmitir a força motriz. A árvore de transmissão liga a caixa de câmbio ao universal e a caixa de câmbio que transforma potência em velocidade. Os veículos de tração dianteira possuem a junta homocinética, uma peça articulada que liga o semi-eixo à roda do veículo. Vimos que o sistema de direção possui componentes que trabalham em conjunto, transformando o giro da coluna de direção em movimento das rodas, reduzindo o esforço. Estudamos os pneus. Sabemos que eles possuem frisos ou sulcos na banda de rodagem com a função de escoar a água e melhorar a aderência do pneu à pista molhada, reduzindo o risco de aquaplanagem. Para isso, os sulcos devem ter profundidade mínima de 1,6 milímetros. Os pneus possuem em sua composição outros elementos, como banda de rodagem, ombro, flanco, lonas e talão. Às vezes aparecem bolhas no pneu. Se isso acontecer, troque imediatamente o seu pneu para evitar acidentes. Além disso, faça o rodízio de pneus, pois ele ajuda na economia de combustível e possibilita o desgaste uniforme. Para conservar os pneus do veículo, calibre-os frequentemente e de acordo com a pressão indicada pelo fabricante. Garanta a estabilidade do veículo e aumente a vida útil do pneu, fazendo o balanceamento e o alinhamento das rodas. O sistema elétrico é responsável pelo bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e do motor. Vimos que, para o início do funcionamento do motor de um veículo, é necessário um motor elétrico que acione os pistões, e que o responsável por manter a bateria do veículo carregada é o alternador ou gerador.
Quando o assunto trata de circuito de iluminação, é importante lembrar que os fusíveis são responsáveis pela proteção do sistema elétrico do carro. Efetue a manutenção dos cabos de bobinas para prevenir acidentes na parte elétrica. A bateria é uma reserva de energia para que seja possível ligar e manter ligado o motor e os componentes elétricos do veículo. Quando a luz indicadora de carga de bateria estiver acesa, isso pode significar que ocorreu o rompimento da correia do alternador. Você viu a importância de fazer a manutenção periódica e preventiva, pois ela evita o mau funcionamento de seu veículo. O manual do fabricante informa a periodicidade para a verificação de diversos itens. O painel de instrumentos o ajudará a monitorar seu veículo. Nele, você encontra informações sobre a velocidade atual no velocímetro, a distância percorrida total e parcial indicada no odômetro e a pressão do óleo lubrificante no manômetro. O termômetro informa a temperatura de resfriamento da água do motor. Informações como tensão de circuito elétrico, rotação do motor por minuto, troca de marcha e combustível disponível podem ser visualizadas, respectivamente, pelo voltímetro ou amperímetro, tacômetro ou conta-giros e nível de gasolina. Alguns acidentes acontecem devido à falta de atenção a esses itens e também às luzes do veículo antes de iniciar a partida. Algumas luzes devem ser verificadas antes da partida, como faróis, freios, pisca-alerta, placa e indicadores de mudança de direção e de marcha a ré. Por exemplo, quando esse sinal estiver aceso, indica que o nível de fluido de freios atingiu um valor mínimo de segurança ou que o freio de mão está acionado. Outros itens também precisam ser verificados. Verifique se os freios estão regulados e se não há água no fluido de freios. Não deixe as lâmpadas de faróis de indicação de direção ou de freios queimadas ou quebradas. Veja se as rodas estão em perfeito estado. Lembre-se sempre de levar o triângulo de segurança e extintor de incêndio, que são equipamentos indispensáveis para o socorro, caso aconteça algum acidente. Em caso de viagens, as verificações devem ainda ser maiores. Verifique se os pneus estão calibrados, sem desgaste ou alguma deformação. Deixe a direção alinhada sem folgas no sistema. Verifique periodicamente a conservação e o funcionamento da suspensão do veículo. Evite freadas bruscas e desnecessárias, pois elas desgastam os pneus. Atente-se ao sistema de iluminação. Ele garante que seu veículo seja visto por outros usuários da via e também ajuda você a enxergar melhor o seu trajeto, garantindo a segurança de todos. Você aprendeu a realizar a manutenção preventiva de seu veículo e compreendeu como ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. Acesse-as novamente em caso de dúvida. A protetora, mas em fração de segundos, quando vem aquele excesso de luz, se você não tiver ela para... Você já passaram por isso? Sabe quando vem ou o farol à noite? Se não tiver a tala para dar uma protegida na visão, você vai ficar ali às cegas por alguns segundos. E é nesse momento que pode se envolver no acidente. Fenômeno ou precedente? Pessoal, no caso disso, eu falar que é óculos apropriados sem ter óculos da pessoa dele ou a buzina baixada. Tem como usar óculos? Eu uso óculos protetor ou buzina dele? Dá para usar óculos? Não vai usar óculos. Não. Então, no caso do capacete, já tem essa proteção do capacete. No caso é obrigatório. Não, você não fala do óculos. Não, óculos de proteção feira. Porque o óculos de proteção. Mas agora Tem grau, né? Eu uso grau. Dá pra colocar, né? A lente com grau. O óculos de proteção. Penumbra ou a penumbra é um ponto de frequência na passagem do final da tarde para o início da noite, do final da madrugada para o nascer do dia, quando o céu está nublado ou chove com intensidade. Sob essas condições, tão importante quanto ver é também ser visto. Se
Se a iluminação estiver precária, ligue o faro baixo, redobre a atenção e reduz a velocidade. O condutor manterá obrigatoriamente aceso os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite, nas vias iluminadas durante o dia nos túneis com iluminação pública. No caso das motocicletas, ciclomotores e transporte coletivo de passageiros, esses últimos, quando trafegarem em faixa própria, o uso da luz baixa do farol é obrigatório mesmo durante o dia. Artigo 250 CTB. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixas. A. Durante a noite. B. De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. C. De dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em situações baixas ou pistas a isso destinadas. D. De dia, no caso de motocicletas, motonetes e ciclomotores. D. De dia, em rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de rodagem diurna, infração média, penalidade mínima. Resumindo, quando deve usar a luz média? Toda a situação. Nós já vimos essa legislação, mas eu deixei assim justamente por causa da legislação. E que vigia à noite? Vigia à noite. Observe com cuidado os faróis dos veículos que trafegam em sentido contrário. Isto é, quando notar um veículo em sentido contrário com faróis altos. Diminuir a velocidade e aumente a distância do veículo à sua frente. Finalize com os próprios faróis para se comunicar com o outro condutor, caso não haja nenhum veículo à sua frente. Olhe para dentro do óleo ou apontamento à sua direita, procurando pontos de referência e direcione. Nunca olhe diretamente para os faróis do outro veículo. Regule corretamente os faróis e nunca dirija com eles apagados ou com defeito. Artigo 223 CTB. Transitar com o farol desregulado ou com um baixo de luz alto de forma a perturbar a visão do outro condutor. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, redução do veículo para regularização. Quando ocorre uma mudança brusca na iluminação, pode causar ofuscamento ou cegueira momentânea, isto é, a sua visão poderá demorar de 4 a 7 segundos para sair do ofuscamento. Se estiver transitando a uma velocidade de 80 km por hora, percorrerá as cegas a distância de 90 a 160 metros. De 90 a 160 metros às cegas. Dá para acontecer alguma coisa? Muita coisa. Entendeu? E a linha de bordo? Que linha que é essa? Vocês lembram? É aquela linha branca. Então, aqui dia, a quarta média e noite ela toma carta. Então aqui terminamos as condições diversas de luz, não é isso? Luz em excesso, penumbra, dia à noite. Agora vem as condições diversas de tempo. Alguém já pegou aí no aplicativo alguma questão de condições diversas? Eles fazem uma saladinha, né? Por isso por tudo. Aí você vai ter que saber identificar essa diversão de tempo, de passagem, de contorno, né? Condições diversas de tempo. São condições atmosféricas, chuva, neblina e vento. Todos esses fenômenos reduzem muito a capacidade visual dos motoristas, tornando a pista escolher a via, e pode levar o condutor a perder o controle da sua direção e causar derrapagens. Em condições extremas, torna-se muito difícil
possível visualizar até mesmo os contornos da via, a margem das pistas, as linhas divisórias e a sinalização, dificultando a capacidade de ver e ser visto. Chuva. O condutor deve redobrar a atenção ao começar a chover, pois o perigo começa nos primeiros pingos da chuva, que se mistura com a fluide, poeira, resíduos e borracha dos pneus, formando uma fina camada sobre a pista muito escorregadia. Em caso de chuva, recomenda-se reduzir a velocidade e manter uma distância de segurança maior do veículo à frente. Se a visibilidade for prejudicada, mesmo se for dia, é obrigatório acionar os faróis baixos para tornar-se mais visível aos outros condutores e veículos no trânsito, evitar fazer ultrapassagens. No caso de chuva de granizo, chuva de terra, ou quando a chuva for muito intensa, o melhor fazer é parar o veículo em local seguro, com um posto de combustível e aguardar. Manter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado, o desembaçador e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente, aumentam as suas condições de segurança e o seu conforto nessas ocasiões. Trafegar em tempo de chuva exige muito cuidado e atenção, pois a distância de freagem chega a ser 50% superior ao que seria necessário em uma pista seca. Adote uma postura defensiva e antecipe-se às situações de risco, freando antes do que seria o normal. O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a perda de aderência na chuva. Observação: piso molhado reduz a aderência dos pneus, reduz a velocidade. Velocidade reduzida e pneus em bom estado evitam acidentes. Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. A infração é grave, a penalidade é multa e a medida administrativa é a reposição do veículo. Vocês viram quantos cuidados na chuva? Se chover, toda a borracha que gasta no pneu, ela fica no pavimento. Então, por isso que os primeiros pingos são os mais perigosos. Que aí mistura os primeiros pingos com aquela borrachinha que está no pavimento, mais poluída, vira aquela sopinha, né? Qualquer freada que o carro vai cuidar, o risco de vir um sabonete, né? É grande. E também o espaço de frenagem, por isso que na chuva você tem que manter uma distância maior. O espaço de frenagem com o carro é o dobro do que com o pavimento seco. Entendeu? E aí aqui tem alguns cuidados. E a infração é grave, não é isso? Para quem não tomar esses cuidados. Vamos mostrar a aquaplanagem. Também é tão perigoso quanto A aquaplanagem ou hidroplanagem. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma camada de água no pavimento. Este fenômeno ocorre pela combinação dos seguintes fatores: velocidade alta, quantidade excessiva de água sobre o paviamento, pneus com profundidade insuficiente, pneus careca no caso, pneus mal calibrados. Para manter-se livre desse risco, tome os seguintes cuidados. Em dias de chuva, reduz a velocidade de forma compatível com o local. Rode com os pneus novos ou em bom estado de conservação, com sulcos maiores de 1,6 mm de profundidade e sempre devidamente calibrados. Para uma maior segurança, aumente a distância entre o seu veículo e o da frente. 1,6 milímetros é o mínimo, né, tolerável quando a fiscalização cabe. Tem paquímetro, chama, né? Aí eles colocam lá nas fissurinhas do pneu. Se estiver com menos de 1,6, já é autuado. Tá bom?
a aquaplanagem, o condutor deve segurar na direção, desacelerar o veículo e nunca frear bruscamente, pois o carro pode se desviar. Já passou por isso? Você sente o carro, você sente que o carro soltou do chão. É questão de segundos, você sente. E nesse momento, se você colocar o pé no freio, já é. Então, quando você sentir que aquaplanou, segura firme no volante, pelo amor de Deus. Tá certo. E não tem grana no pavimento. Impressionante, gente. Você sente o carro flutuando. Neblina ou cerração, tão perigosa quanto a aquaplanagem, quanto a chuva. Porque ela umedece o pavimento e não escorre, fica ali. Eu acho que é a mais perigosa de todas. Em situações de neblina ou cerração, os cuidados devem ser redobrados. Essa condição adversa pode provocar graves acidentes envolvendo muitos veículos, causando engavetamentos. Recomendações: mesmo durante o dia, manter-se a luz baixa, acesa e também o farol de neblina, caso exista no veículo. Não usar o farol alto, pois dificulta a visibilidade nessas situações. Diminua a velocidade, não bruscamente, para não ocorrer colisões traseiras. Aumente a distância dos veículos. Evite o embaçamento dos vidros, águas ou utilize um sistema de ventilação ou desembaçador. Nunca ligue o pisca-alerta com o vidro em movimento, exceto em casos de emergência. Se precisar parar o veículo, procure um lugar seguro, como por exemplo um posto de combustível. Por causa da pouca visibilidade, não é seguro parar o carro num acostamento. Outro resolve parar também pouco. Pare no acostamento somente em caso de emergência e mantenha o pisca-alerta ligado. Lembre-se que a presença de neblina também causa umidade no bateamento, tornando-o escorregadio, e que dificulta qualquer manobra, exigindo uma maior distância para a freagem. Diante das condições climáticas, devemos também considerar a condição do tempo, no caso do horário. Se você tem um compromisso a cumprir e sai em cima da hora, certamente estará preocupado com o seu horário e não com as situações que vai encontrar no percurso, como neblina, chuva. Este é um fator que predispõe você a ser imprudente ao dirigir, forçando passagem entre os veículos, aumentando a velocidade, desrespeitando a sinalização e as regras do trânsito, colocando em risco todos os usuários da via. Artigo 220 CPV. Deixar e reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob a chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. A infração é grave e a penalidade é única. Vocês notarão que em todas as condições adversas está presente a redução da velocidade. Tudo com muito da velocidade, vai ficar bem pior, né? Isso vai ficar presente. Por que raramente um carro de alta escola se envolve em acidente? Muito rápido. Um ou outro, assim, porque a máxima nossa é 30. Você pode levar a máxima. Então, em 30, você percebe que vai acontecer alguma coisa, você tem tempo hábil para parar o carro. Para evitar que o aluno